Olá para você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Academia Guarulhense de Letras, Bosco Maciel. A gente vai falar sobre os 45 anos da Academia Guarulhense de Letras, a AGL, e também sobre as obras mais recentes desse escritor, poeta, cordelista, cantador e folclorista, o Bosco Maciel. Bosco, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Olá, Eliane. Eu que estou feliz, né, participando com vocês de mais um trabalho na TV Câmara, a quem agradeço de coração. E olha, gente, é importante lembrar que faz exatamente 10 anos que a minha amiga Renata Ramos entrevistou o Bosco Maciel aqui. A gente, naquela época, queria saber sobre a história da vida dele. Então, ele contou toda ali um pouquinho da infância, experiência, como foi a vinda para São Paulo, Guarulhos, falou das peripécias e também das obras até aquele momento, mas muita coisa mudou nos últimos 10 anos, tanto que ele assumiu esse ano, acabou, né, de assumir a presidência da Academia Guarulhense de Letras. Bosco, conta pra gente, você entrou na Academia Guarulhense de Letras em 2007, né? Fala um pouquinho como foi esse ingresso, como que isso aconteceu. Muito bom. Eliane, foi uma coisa interessante, né? Antes de eu efetivamente entrar para a Academia Guarulhense de Letras, meu padrinho, ele é meu padrinho, José Augusto Pinheiro, havia me convidado no ano 2005. Aí eu falei para ele: Augusto, eu sou um artista popular, e na Academia Guarulhense de Letras é ajuntado, é congregado as intelectualidades, os conhecimentos. Eu não me sinto a esta altura. Aí ele falou: não, Bosco, a cultura popular cabe perfeitamente. E ele repetiu esse mesmo pedido um ano depois, em 2006. Aí eu também rejeitei, eu falei: não, deixa eu ser só artista popular. Aí quando foi 2007, fazendo um programa que ele tinha na Rádio Boa Nova, se não me engano, ele falou assim: agora vamos aplaudir, que é a entrada do Bosco Maciel na Academia Guarulhense de Letras. Ele me colocou, né, mas com a anuência, naturalmente, de toda a equipe que faz as escolhas lá. Né? Muito bem. Então, desde 2007, portanto, nós estamos em 2007, nós estamos em 2023, 16 anos que eu sou acadêmico efetivo na Academia Guarulhense de Letras. E conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória dentro, né, da Academia Guarulhense de Letras, nesse período que você, né, desde o momento que você entrou e também agora que você é presidente da AGL. Muito bem. Então, eu sempre participei efetivando aquilo que eu gosto de fazer, que é culturas populares e tradicionais, né? Eu tinha este foco. E neste caminho, nós fizemos durante alguns anos a Semana Castro Alves de Literatura e Artes, né? Que é uma atividade que pertence à Academia Guarulhense de Letras, né? Nós também fizemos sempre, em todos os anos, a revista da Academia Guarulhense de Letras, que é anual, que é um livro com trabalhos dos acadêmicos e acadêmicas, não é? Então, e sempre contribuí, dentro do que eu podia, em outros eventos, como saraus, como visitas às escolas, enfim, uma série de atividades que a academia realiza dentro do seu currículo, né? Então, foi dessa forma. E, ultimamente, assim, uma das coisas que eu estou fazendo com bastante entusiasmo é projetar o nome da nossa academia pelo Brasil, no setor de academias, né? Aí sim vai academias de letras, de ciências e de artes. Então, eu estou vinculando, nós estamos aparecendo nos meios da internet, né? Com o nome da academia, ou ajudando, por exemplo, uma cidade quer fazer uma academia, como foi Cajazeiras, na Paraíba, que tem a sua ACAL hoje, né? Então, a nossa Academia Guarulhense de Letras fornece
modelo de estatuto, toda a parte burocrática que os calouros que estão começando com isso têm dificuldade. Então, nós estamos ajudando dessa forma, acontece duas coisas. Estamos contribuindo com a congregação de academias por todo o Brasil, assim como estamos estimulando outras cidades que não têm academia a fazerem o mesmo, de forma a criarmos um corpo muito forte onde se veicula educação e cultura no Brasil. Essa é a ideia. Poxa, que legal. E você também é membro fundador da academia da sua cidade natal, né? Que é Cajazeiras, não é isso? E essa experiência que você teve aqui em Guarulhos, então você levou para Cajazeiras, lá na Paraíba? Exatamente. Eu percebi com pouco tempo, junto a um confrade nosso, que chama-se Gil Campos, ele é acadêmico também, de fazermos, ele em Campina Grande e eu em Cajazeiras, criarmos a academia, mas Campina Grande já tinha. Aí ficou a responsabilidade de ajudar, né, contribuir com a criação de uma academia em Cajazeiras, na Paraíba. E os primeiros passos que me permitiu esse acesso foi o professor Ari Badini, Ari Badini, que já é in memoriam, é um grande professor das nossas faculdades aqui de Guarulhos, e ele, como presidente da academia, me deu uma carta de apresentação. E levei essa carta para um outro amigo, doutor professor Francilino Soares. Nos encontramos em Brasília numa ocasião, e eu passei essa carta para ele. Ele falou: Bosco, estamos buscando isso também. Então, juntamos esforços. A partir, portanto, de 2018, começou-se um trabalho com outros intelectuais dentro da cidade de Cajazeiras, e rapidamente aquilo tomou corpo ao ponto de, em 2019, inaugurarmos a ACAL, né, a Academia Cajazeirense de Artes e Letras, e hoje, ao ponto de termos sede própria dentro da cidade, que é um prédio histórico antigo dentro da cidade de Cajazeiras, onde está a sede da nossa Academia Cajazeirense de Artes e Letras. Agora, voltando para a Academia Guarulhense de Letras, né, que nesse dia 8 de dezembro, mesmo dia aí de fundação de Guarulhos, aniversário da cidade, completa 45 anos, né? E eu queria que você falasse para a gente o que mudou dentro da academia nesses 45 anos, né? Eu queria que você destacasse alguns pontos aí que você acha importantes para falar dessas mais de 4 décadas de existência. Muito bem, é uma pergunta bem oportuna. Eu particularmente, Eliane, tenho uma visão muito interessante. Eu acho que as academias todas, de letras, ciências e artes, enfim, tudo que congrega o conhecimento, tem um poder enorme de nos permitir janelas para voarmos da forma que quisermos. E isso aconteceu muito fortemente com a nossa AGL. Então, esse acesso que eu tenho muito forte dentro do Brasil todo, divulgando e propagando academias, trabalhando culturas de formas diversas em todas as vertentes, foi uma permissão da própria Academia Guarulhense de Letras. Em outras palavras, se eu não fosse membro da Academia Guarulhense de Letras, dificilmente eu teria tanto acesso a essas janelas importantes de transformação do nosso país a partir da educação e da cultura. Então, isso é uma coisa muito forte, essa capacidade, essa aura que tem uma instituição dessa natureza. Outras coisas foi a capacidade que os nossos acadêmicos têm de adentrar as redes escolares. Hoje temos um programa muito forte, dentro da Academia Guarulhense de Letras, que é levar conhecimentos através de saraus, através de palestras, à rede escolar, tanto municipal como estadual, como privada. Então, nós temos isso funcionando dentro da academia. Além do trivial, que todos os nossos acadêmicos e acadêmicas são autores e escritores, então nós temos a jorrar constantemente o lançamento de livros, de obras deste pessoal dentro da AGL, que são os próprios acadêmicos. E tem também, eu tenho até aqui comigo as revistas, Eu tenho uma revista aqui de 2013,
Desde Olha, 2013, a gente tem entrevistado escritores da cidade, enfim, pessoas ligadas à cultura e a diversos segmentos, mas a gente tem um aqui, livro que já está ficando histórico, né? De 13 anos, uma revista, né? Revista número 15, aqui vocês publicam também o trabalho, né? De cada um dos integrantes da academia, né? isso. Então, a revista é composta exatamente disso. Obras, né, que pode ser uma crônica, pode ser uma poesia, pode ser um conto, enfim, qualquer expressão escrita, ela compõe esta revista. E isso é uma tradição desde o início, né, desde 1978. São 45 anos, né? Desde lá, nós temos os escritos de pessoas que hoje já são patronos, já passaram para o plano de cima, né? Então, essas pessoas todas têm registro de obras suas dentro das nossas revistas. Portanto, todos esses anos, um ou outro ano, não houve a publicação. Mas é muito comum chegarmos ao final do ano e fazer o lançamento da revista daquele ano. Você falou dos patronos, né? Como são escolhidos os patronos aí da AGL? Eu sei que você ocupa uma cadeira, né, cujo patrono é Monteiro Lobato, né? Como são escolhidos esses escritores? Então, o Monteiro, José Bento Monteiro Lobato, fiquei muito feliz com a escolha, né? Então, este é o meu patrono, mas nós temos, cada acadêmico tem o seu patrono, e o número da sua cadeira. A minha cadeira é a número 6. Muito legal. E vocês escolhem, assim, entre os escritores mais destacados. Eu vi, né, que o Castelo Hansen, que também foi nosso entrevistado no Ponto de Vista, a gente teve a honra de entrevistá-lo, também se tornou patrono de uma cadeira, né? Como que vocês definem, quem que vai ser o patrono? São reuniões, né? Nós temos as nossas reuniões, o nosso colegiado, e quando começa a campanha de adoção de novos acadêmicos, um dos itens é este, né? Nós já temos todas as cadeiras com respectivos patronos. Aí depois é só fazer a distribuição no momento que são eleitos estes novos membros da academia. Só para rememorar rapidamente, né, contar a história para a gente, como que foi formada a Academia Guarulhense de Letras? Lá atrás, né, 45 anos atrás. Você diz como foi formada? Como foi formada, né? Como que nasceu a AGE? Sim, esse é um dado muito interessante e muito importante. Começaram reuniões com as pessoas de conhecimento, os intelectuais da cidade, que normalmente eram professores da nossa FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos, e advogados também do meio social da nossa cidade. Esse pessoal ou ia lá na igreja Catedral Nossa Senhora da Conceição, numa daquelas salas, discutir literatura, não é? Ou então na casa de alguém. Então não tinha sede. Então isto em 1978 fez surgir. E também um dado muito interessante que contribuiu era o grupo Letra Viva, que acontecia naquele período, nos anos 80, com saraus literários na Biblioteca Municipal. Então, muitos dos nossos acadêmicos passaram por este sarau, né? E daí ela foi um processo de amadurecimento, onde tem figuras importantes como o senhor Ari Badini, que era professor, né, da FIG, assim como o senhor Gasparino Romão, também era um grande colaborador, e nós temos o patrono cultural de nossa cidade, que já é falecido, Aristides Castelo Hansen. Este foi o grande motor da literatura popular dentro da cidade de Guarulhos. Uma vocação deste homem muito forte. E só mais uma pergunta também, para a gente rapidinho lidar com ela, que a gente está chegando no final do primeiro bloco. A gente percebeu que no início aqui eram 17 homens, né? E hoje a GL é formada por 9 mulheres e 26 homens. Ela está atendendo ao equilíbrio? Existe, essa é uma grande tendência dos nossos tempos, né?
E essas pessoas são pessoas muito dinâmicas, né? Nós temos as nossas acadêmicas super envolvidas com os nossos projetos, participando das nossas reuniões, enfim. Existe um esforço conjunto que certamente, né, com este crescimento, aumentará muito a qualidade da nossa intelectualidade dentro da academia, certamente. Então, são pessoas, uma grande maioria entrou recentemente, não é? Nós temos umas 3, 4 mulheres que são acadêmicas que entraram há menos de um ano, não é? Mas sempre existiram mulheres que nós temos dentro da nossa academia que são muito importantes até na própria vida da nossa academia, não é? Nos momentos de estruturação, nos momentos de comemoração, nós temos mulheres lá dentro responsáveis, com essa responsabilidade de fazer o melhor pela nossa academia. Então, a presença feminina é muito importante para a nossa Academia Guarulhense de Letras. Com certeza, muita gente boa dentro da academia. Carla Maria também recentemente entrou. Mas agora a gente vai fazer um intervalo para voltar para o segundo bloco. E, gente, vai ter cordel, vai ter repente, tudo isso com o Bosco Maciel. Não sai daí, porque a gente volta já já. Coloridos cavalinhos, pulem, pulem sem parar, mostrem graça, mostrem vida, pra pequena Margarida que tem tristeza no olhar. E o pai desempregado, parado sem trabalhar, em casa não tem dinheiro, mas tem contas para pagar. E Margarida padece por não poder ajudar. Bom, gente, esse é só um trechinho de um poema que está aqui no As Narinas do Dragão, esse livro aqui. E veja bem, esse é o poema Vida de Carrossel. Bosco, quando eu li o poema, né, e na verdade é difícil para mim chamar de poema porque tem uma musicalidade tão forte que lembra o repente. Eu senti que é um casamento de repente com cordel. Explica para mim o que você trouxe, né, da cultura nordestina, do cordel, do repente, para Vida de Carrossel. Muito bem. A Vida de Carrossel, você citou muito bem, é um lamento pela dificuldade que vivem as crianças, não é, no nosso país. Então, eu tinha de juntar este lamento com a nossa característica nata, que é a formação da literatura do cordel. Então, em versos de cordel, comecei a elaborar, fazendo jogos de métrica, não é, de rima, enfim, aplicando princípios da literatura de cordel. E construí, peguei a crônica, que é uma crônica de lamento mesmo, e coloquei. Mas tem um terceiro ingrediente que você percebeu bem, que é o jogo de cores que é o carrossel circulando emite, né? Aquelas lampadinhas acendendo e apagando, aquelas cores fartas que enchem os olhos das crianças. Então, esse foi o objetivo. O casamento destes 3 ingredientes fez o poema Vida de Carrossel. Agora conta para mim, né? Esse é um poema, né? A gente falou que está no seu livro, As Narinas do Dragão. Como que surgiu a ideia, né, de editar esse livro? Muito editado bem. Editado em 21, né? De 2021. Eu já tenho outro livro também que já está pronto para ser editado. A gente não para, a gente vai criando e vai guardando aquilo que nós vamos gostando, né? Vai guardando. Outras coisas são só ferramentas de trabalho. Mas poesias vão se acumulando e são crônicas também, porque esse livro é composto de cantos, que são músicas que nasceram como poesia, mas cujo destino é ser música. Tem as próprias poesias, são construídas em versos, né? E dentro de uma estrutura orgânica do livro, eu trato desde o bebê
até o idoso. Então, neste crescimento, como se fosse a vida humana, tem estágios onde a poesia do cordel desfila. E, no final, tem as crônicas, né? São histórias que eu fiz, que eu construí, dentro, por exemplo, dos meus familiares. Eu tenho, por exemplo, óperas escritas para os meus netos. Então, são operetas, óperas e outros, naus, catarinetas, também são estilos diferentes, mas que são muito arraigados com a cultura nordestina, não é? Então, isto está montado. Algumas das músicas podem ser encontradas lá no YouTube, não é? É só botar Bosco Maciel, aparece bastante dessas coisas que eu crio. E também, em breve, estarei participando de alguns movimentos, né, tanto aqui em São Paulo como fora de São Paulo, apresentando essas obras, inseridas dentro de programações similares, né? Agora, fala uma coisa para mim, né? Eu estava, na verdade, procurando o material que a gente tem, né, sobre a Academia Guarulhense de Letras, mostrei aqui uma revista de 2013, mas estava folheando uma revista aqui de 2014 e dei de cara com o conto que dá nome ao livro, né? As Narinas do Dragão. Isso lá em 2014, né? Então esse livro estava sendo gestado há muito tempo, né? Na verdade, é uma coletânea, né, de contos que você falou, versos que você foi produzindo ao longo do tempo. E eu queria saber por que você escolheu, né, esse conto para dar nome ao livro. Eu queria que você aproveitasse e comentasse sobre esse conto. Pois não, isso aí é muito interessante. Esse livro nasceu de uma leitura que eu fiz, na realidade, 3 leituras do livro O Príncipe, de Maquiavel, porque dentro da minha concepção política, eu nunca entendi muito bem como se porta a política dentro da ciência, não é? E Maquiavel fez isso, ele trouxe os costumes não recomendáveis do que a política tem em seu bojo, e aplicou como uma ciência, e não foi entendido, ele foi injustiçado, e aquilo me fascinava. Até que chegou um momento que eu falei, eu vou escrever sobre isso e testar o que eu escrevi. Foi o que eu fiz. Comecei a escrever o que eu imaginava do que fosse política. Aí entrou o primeiro medo, né? Eu não posso me declarar, dizer que eu não concordo com determinadas coisas. Bom, eu criei personagens, então as figuras que estão lá dentro são figuras de dragões, não é? Então, As Narinas do Dragão, por quê? Porque foi a primeira obra, foi aquela que fez nascer o livro. E por que as narinas? Porque é onde ele destila tudo que ele tem de aniquilamento para um próximo a partir das suas narinas. Então, As Narinas do Dragão nasceu disso. E a minha concepção, e foi testada. Fiz várias viagens de avião, lendo e relendo, mas também entreguei exemplares deste conto, desta ficção, a políticos para lerem e darem a sua opinião. E, de forma assim, que me surpreendeu, eles aprovaram, falaram que é isso mesmo. Então, ficou uma ficção, na versão Bosco Maciel, do que pensou Maquiavel sobre política. Então, é mais ou menos isso. Por que você escolheu dragões, né, para fazer essa análise política, né, relembrando, utilizando aí as ferramentas do Maquiavel? Muito bem. É porque os dragões, eles, como personagem, eles respondiam a todos os requisitos que eu precisava, né? As sensações, as reações todas, o dragão representava bem. Por exemplo, quando eu queria falar que existia, por exemplo, o pisar no povo, as patas do dragão não têm instrumento mais adequado. Quando eu queria que uma reação política que aniquila um oponente, aí eu usei, por exemplo, as chamas exaladas do dragão. Então, ele respondia a tudo que eu queria. Um outro ser, não. E o mais importante, é um ser ficcional. Ele não existe fisicamente, então fica mais difícil das pessoas identificarem para fazer determinadas punições ou emissão de opiniões, porque é um ser ausente.
ele é vivo, ele existiu, mas na era glacial sumiram os dragões, não tem mais, não é? Então, mas serviu perfeitamente como personagem para este conto. Foi minha análise que percebeu que era o mais adequado. E é super interessante, né? No poema que a gente leu, né, O Vida de Carrossel, você analisa ali, você faz uma série de reflexões, né, sobre a população excluída, principalmente as crianças excluídas, né? E em Pindorama, eu estava lendo, Pindorama é um outro poema também, que você trata ali de questões de preservação ambiental, pedindo, né, para não desmatar mais, para não destruir a natureza. Quando eu li aquele poema, eu falei, nossa, mas parece que está tão recente esse poema. Olhando para as revistas, é um poema lá de 2013, né, as revistas da AGL. Então, todo o livro propõe essa reflexão social, ambiental, essa relação do homem com a natureza e também com a cultura? Então, era algo que eu devia, né? Eu sempre também tive essa consciência ambiental, mas se eu queria traduzir numa obra que eu tivesse a possibilidade de publicar na internet e as pessoas lerem o que eu imagino sobre essa luta em defesa do meio ambiente. E os personagens são os índios, né, as tribos indígenas. Eu pesquisei algumas tribos e peguei, por exemplo, a parte escrita, os títulos, a forma de escrever. Tem algum título lá, algum nome que eu uso, até o trema, né, que é uma sinalização não muito comum, mas faz parte da linguagem indígena. E as reações dos índios com a queima, com a destruição de nossas matas, né? Eu tentei basicamente transformar nisso. E no final eu concluo dizendo que a existência dos índios remanesce, ela transcende, não é? Não são 500 anos que os índios existem, não é a colonização portuguesa que determinou a existência dos índios, não. Os índios são milênios de ocupação dentro das nossas matas. Então, tentei traduzir dizendo mais ou menos assim, que os tiros os disparos dos seus fuzis jamais destruirão a história que guarda as nossas nações indígenas. Super importante. Agora, só lembrando, né, da nossa primeira entrevista, há 10 anos, você estava contando ali sobre a atividade da Casa dos Cordéis, né? Você é o fundador da Casa dos Cordéis, só que nesse momento não existe mais um edifício, né? Eu queria que você falasse sobre como que você mantém viva a Casa dos Cordéis. Muito bem. Eu tenho a Casa dos Cordéis hoje em algumas atividades. Por exemplo, a procissão do fogaréu que realizamos todos os anos desde 2000, do ano 2000, aqui em Guarulhos, né? A procissão do fogaréu é uma criação da Casa dos Cordéis. A primeira procissão do fogaréu foi realizada no ano 2000 e saiu da Casa dos Cordéis e foi até a igreja de São Judas Tadeu. Então, de lá para cá, variamos em algumas igrejas e hoje sai da Catedral Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos até a Igreja do Rosário. Portanto, é uma tradição que vem da Casa dos Cordéis desde o ano 2000. A mesma coisa acontece com a Romaria à Nossa Senhora de Bom Sucesso. Era uma forma, na realidade, esse projeto nasceu com outro nome, Missões e Romarias, por causa do missionário Frei Damião. Eu queria fazer uma alusão ao trabalho dele no Nordeste, e eu tenho, até hoje, eu faço os pedidos ao Papa Francisco para efetivar sua santificação. Então, foi um homem que dedicou a vida inteira pela alma nordestina e fez de uma forma bem peculiar, como o Nordeste faz, respeitando toda aquela aridez e todos os costumes de um povo. Então, aquilo também originou a Romaria Nossa Senhora do Bom Sucesso aqui em Guarulhos, e que existe desde o ano 2000 e vem até o ano
até o ano atual, né? Todos os anos, na Festa do Bom Sucesso, em agosto, nós fazemos os nossos cortejos com grupos musicais bem peculiares daqui da cultura de Guarulhos, né? Que são congadas, que são cirandas, que são que existem através dos artistas populares de Guarulhos. Então, isto é a semente que deixou o Instituto Cultural Casa dos Cordéis, que a gente segue andando para frente com ela, né? E, bom, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você deixasse para a gente as novidades, as coisas que você está preparando ali, que estão no forno para sair. Tá, muito bem. É um trabalho bem puxado também, porque implicou em uma viagem que eu fiz para a Espanha, né, no ano passado, em junho, com este objetivo de contatos e de consultas a bibliotecas, no sentido de especular, de descobrir de uma forma mais avançada a influência dos mouros na cultura nordestina, não é? Então, a gente tem passagens muito rápidas e, até certo ponto, acho passagens injustas, né, pela influência efetiva que teve os muçulmanos na nossa formação cultural do Nordeste brasileiro. Citei agora há pouco, né, o caso do aboio. O aboio do vaqueiro é um cântico árabe, não tem o que tirar. É exatamente a variação das notas musicais, a exploração de frações de tonalidades, que é muito próprio da música árabe e está presente no Cântico do Vaqueiro. E isso se eterniza através da oralidade, né? Temos 500 anos de colonização, que foi o meio por onde veio essa cultura, por onde veio nos fundos dos navios, e é muito viva. E essa curiosidade me fez pesquisar sobre isso. Então, eu estou desenvolvendo uma literatura que eu busco provar onde existem essas coincidências que tratam da música moura, não só moura, como a música que era executada na Espanha antiga, não é? Espanha e Portugal, e que, com a mistura da cultura nordestina, originou variantes, né? Nós temos, a partir da literatura do cordel, várias variantes exploradas, não é? E é interessante que isto, só para complementar, não é? Dá origem a este livro, que vai efetivamente nos mostrar, a minha busca, a influência da música armorial, que agora, no século passado, nós tivemos, durante o primeiro século, o estudo do Ariano Suassuna sobre este tema, e mostra muito, né? Não só com a música, mas com outras coisas, né? Com costumes como a cavalhada, tudo muito próximo do que faziam os mouros lá na Península Ibérica, que Ariano Suassuna explorou muito bem, e nasceu a partir daí o quinteto armorial, né? E é uma promessa muito forte para os próximos 2 séculos de exploração, para esta fusão da música nordestina com a música que ele deu o nome de armorial, que é a música da ibérica, e originando uma terceira vertente que é linda, que nós encontramos exemplares destas músicas, naturalmente capitaneadas pelo grande violonista Antônio Madureira, nos discos antigos do Quinteto Armorial. Recentemente... Sim, Bosco, a gente está chegando, né, no final do ponto de vista, e você estava explicando aí sobre a publicação, né? Você está preparando esse trabalho para ser publicado, e essa é a grande novidade. Então, a gente vai estar super curioso para saber o que vem desse trabalho, né? E a gente queria também agradecer você pela sua, enfim, por todo esse seu trabalho, né, de divulgação da cultura popular brasileira, e também o trabalho que você está desenvolvendo na Academia Guarulhense de Letras. Obrigada, então. Eu agradeço não só o seu trabalho maravilhoso, Eliane, de entendimento desse trabalho conjunto, mas também dos técnicos, a Carol, o menino lá
Então, vai sair uma obra de arte com a vossa experiência e o vosso conhecimento técnico, né? Creio que no finalzinho eu não dei a complementação devida, mas vocês descobrirão magicamente como contornar essa minha falha, né? Não, mas não é isso não. Muito obrigada, então. E para você, telespectador internauta, que ficou com a gente, acompanhou esse programa, muito obrigada. E não deixa de assistir às nossas próximas edições. E te espero no próximo Ponto de Vista. Até lá!